Olá, queridos alunos, boa tarde. Estou aqui para gravar mais uma aulinha de história. E durante esta aula, nós buscaremos, antes de tudo, conceituar o que é história, para em seguida examinarmos os problemas do fato histórico, das fontes históricas e das principais divisões da história. Bem, antes de tudo devemos observar que a história é uma ciência voltada para o tempo. E como nós sabemos, o tempo é partido, ou o tempo é dividido em partes, presente, passado e futuro. A história se ocupa precisamente de uma dessas partes, que é o passado. Então a história estuda o tempo passado, mas não apenas o tempo passado. A história não estuda, por exemplo, o passado das rochas, o passado do solo, o passado da terra. A história não estuda o passado das aves, dos mamíferos. Tá? A terra estuda o passado dos seres humanos. Por isso chamamos a história de ciência humana. Não é ela uma ciência exata e nem mesmo uma ciência natural, tá? Como a biologia. A história é uma ciência humana. Por quê? Ela estuda o passado, mas ela estuda o passado do homem, o passado dos seres humanos. Ela estuda as ações humanas enquadradas no tempo. Ela estuda as ações dos seres humanos feitas no passado. Então, isso é a história. O nome história vem do grego história, que significa investigação ou pesquisa. E este nome foi dado por um historiador, entre aspas, grego, chamado Heródoto de Alicarnasso, tá? Que muitos chamam de pai da história. Tá? De fato surgiu a história, de fato surgiu a história na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C. Foi por lá que pela primeira vez os seres humanos começaram a escrever, a investigar e a escrever sobre o seu passado. E também começaram a se desprender das narrativas mitológicas. Tá? Dentre esses escritores, nós destacamos o primeiro deles, Hecateu de Mileto, tá? o já citado Heródoto, e também um outro autor que muitos também chamam de pai da história. Nós não vamos entrar agora nessa questão de quem foi o pai da história, e esse outro autor chama-se Tucídides. Tá? Então, esses foram os primeiros homens que lá na Grécia Antiga começaram a escrever sobre a sua própria história. Começaram a pesquisar, a investigar e a produzir uma literatura histórica. Há uns 2.500 anos, um pouquinho mais. Ok? Agora, o ser humano, ou melhor, o historiador, que é a história hoje, né? Hoje existe um profissional qualificado para fazer esse resgate, tá? Da história ou da memória. E esse profissional é o historiador. Tá? Ele é formado numa faculdade, tá? Forma-se no curso de História. E a sua tarefa é resgatar a história. Mas esse resgate, ele não sai de livros. Tá? Ele não necessariamente vai até livros, tá? Porque os livros não são os livros didáticos, os nossos livros, não são fontes primárias, a maior parte deles. Tá? E então não é nos livros que ele se baseia, e muito menos na cabecinha dele, na imaginação, na fantasia. Tá? A história precisa de algo concreto para basear-se, para fundamentar-se. E o que é esse concreto? Nós chamamos, tá? Esse fundamento, tá? Esses fundamentos da história, nós chamamos de fontes históricas. Registros históricos ou fontes históricas. O que são
os registros ou as fontes históricas. Tá? Os registros ou as fontes históricas são marcas que os seres humanos deixaram no curso da história. Sempre que os seres humanos fizeram alguma coisa, sempre que os seres humanos agiram, atuaram, eles deixaram algum vestígio, eles deixaram alguma marca, eles deixaram algum resíduo. Seja uma carta escrita, seja uma ponta de flecha, seja uma madeira entalhada, seja uma pequena inscrição numa placa de bronze, sejam ruínas de uma residência, sejam pedaços de um prato quebrado, sejam fragmentos de um copo. Todas estas coisas são marcas da ação do homem e da passagem do homem pela Terra. São vestígios, são resíduos, que nós chamamos de fontes históricas, ou de registros históricos. É a partir dessas fontes que nós buscamos investigar, pesquisar e reconstruir a história. Então, como vimos, a partir dessas fontes históricas é que vão surgir as publicações, os livros eruditos e depois os livros didáticos que a gente usa na escola. Na base de tudo isso estão as fontes históricas. Então, não percam isto de vista, a importância das fontes históricas. Quais são os tipos de fontes históricas? Existem basicamente dois tipos de fontes históricas: as fontes materiais e as fontes imateriais. As fontes materiais são todos aqueles objetos, todas aquelas coisas físicas que nós podemos tocar, que nós podemos ver, que nós podemos tocar. Essas são as fontes materiais. As fontes imateriais são aquelas que nós não podemos ver e não podemos tocar. Exemplo de fontes materiais: restos de um vaso quebrado, pontas de flecha, agulhas de osso, vestígios de roupa, moedas, selos, documentos, cartas, tudo isso são fontes materiais da história. As fontes imateriais. As fontes imateriais são os depoimentos ou narrativas que as pessoas transmitem a nós. Por exemplo, uma fonte material, tá? É, por exemplo, a narrativa da minha avó sobre quando a nossa família veio da Espanha, atravessou o Oceano Atlântico no navio. Tem uma narrativa sobre isso da minha família, tá? Que era contada e transmitida de geração em geração. Minha bisavó contou para a minha avó contou para a minha mãe e também contou para mim. Então, esse depoimento, que também é chamado de oralidade ou de história oral, ele faz parte das fontes imateriais. Também fazem parte das fontes imateriais as danças, as músicas, tudo isso faz parte da história imaterial. Que também, principalmente, como falei, a história oral ou as narrativas transmitidas de geração em geração. Porém, nós devemos fazer uma observação muito importante, que muitas vezes não é feita. A extensão da história oral é muito curta. Tá? A chamada história oral, ou a oralidade, ou as fontes imateriais, elas têm uma extensão muito curta. Por quê? Elas no máximo atingem 2 ou 3 séculos no máximo. Tá? 1 século, 2, 3. A partir de alguns séculos, essas narrativas orais, tá? Elas começam a ser distorcidas e se transformam em mitos.
em fábulas, em mitos, em contos, em lendas, elas vão se distorcendo quanto mais afastadas se encontram de nós. Por isso o valor delas é cronologicamente, é temporalmente limitado. Nós só podemos usar a história oral, tá, ou essas fontes imateriais com relação à história contemporânea, com relação à história recente. Para a história moderna, anterior a 1789, tá, essas fontes vão perdendo valor. Para a Idade Média, Idade Antiga e Idade Primitiva, a história oral não tem espaço algum. Ela não atinge essas idades mais velhas, essas idades mais antigas. Tá? Então é bastante limitada a extensão dessa história, dessas fontes. É bastante limitada a extensão dessas fontes imateriais, como a oralidade e os depoimentos orais. Tá? Já a extensão das fontes materiais é imensamente maior. Tá? Enquanto tem a história humana, nós encontramos esses vestígios materiais. Então, as fontes materiais têm uma extensão e uma importância muito maior, porque chegam até a pré-história, os inícios da pré-história. Bem, mas as fontes materiais também se dividem em algumas categorias. Tá? Nós temos fontes materiais escritas e não escritas. As fontes escritas são aquelas nas quais nós encontramos inscrições, comunicando alguma coisa. As não escritas se dividem em dois grupinhos, para complicar um pouco. Existem as fontes escritas pictóricas e plásticas, que são esculturas e pinturas que representam alguma coisa e que nós também podemos entender. Tá? E, finalmente, a categoria de as fontes, uma outra categoria que são as fontes materiais residuais, fontes materiais não escritas residuais. Essas residuais são importantíssimas. São os restos, os resíduos, os fragmentos que eu já falei, que não contém nenhuma inscrição, não contém inscrição alguma e que são encontrados em todo lugar. Então, restos de tecido, restos de comida, sementes de fruta, fragmentos de cerâmica, agulhas de osso, objetos, paredes, ruínas, joias, armas. Tudo isso são fontes históricas, materiais, não escritas, residuais. Tá? Então, as fontes materiais não escritas se dividem em dois grupos, como falei. Tá? Plástico e pictórico são as esculturas e pinturas que a gente entende a mensagem que elas querem nos transmitir. E as fontes residuais, que não contém inscrição, não contém simbologia alguma. Tá? E que são restos de tudo que a gente pode detectar no passado. Tá? Então, essas são as fontes. O fato histórico. Tá? O que é o fato histórico? Na vida da gente, de todos nós, existem alguns fatos muito importantes. Tá? Geralmente, nós usamos nas nossas vidas, tá? Nós usamos alguma referência do que aconteceu de importante para poder nos situar no tempo e no espaço. Então, durante muito tempo não aconteceu nada na sua vida. E aí, infelizmente, faleceu algum parente seu, um avô, uma avó, um tio, uma tia. Tá? Ou, de repente, você se formou na escola, ou conseguiu seu primeiro emprego. E aí a sua vida vai sofrer uma transformação para melhor ou para pior, para bem ou para mal. Mas aquilo impactou a sua vida. A partir daí você... quando aconteceu aquilo? Aquilo aconteceu antes que eu estivesse casado ou casada. Não, aquilo aconteceu antes ou depois que tivesse o meu primeiro filho. Não, aquilo aconteceu antes ou depois da minha formatura ou do meu primeiro emprego. Então, nas nossas vidas, nós empregamos também
Tá? Esses atos significativos são mais importantes. Tá? Uma festa de aniversário, primeiro emprego, a formatura, o casamento, o primeiro filho, a morte de uma pessoa querida, para nós nos situarmos no tempo e no espaço. Na história não deixa de ser diferente. Nós também fazemos uso, tá, desses referenciais, que são os fatos históricos. Da mesma maneira que na sua vida existem fatos significativos, existem na sua comunidade mais próxima, na sua família, no seu bairro, na sua cidade. Como existem também fatos de maior significado que atingem o seu estado, que atingem o seu país ou que atingem até mesmo o mundo inteiro. Que impactam, que transformam, que modificam o mundo inteiro. Assim, por exemplo, a ida do homem à Lua, a invenção do telégrafo, a invenção da imprensa, a descoberta da América e assim por diante. Esses fatos que eu acabei de citar mexeram com o mundo inteiro, impactaram nas vidas de milhões e milhões de pessoas. Então são chamados fatos históricos de primeira classe, de primeira importância. E são esses fatos históricos importantíssimos que nós focalizamos. São esses fatos históricos que nós focalizamos ao escrever a história. A história é a história das coisas impactantes, dos acontecimentos, dos fatos impactantes, que produziram alguma mudança, alguma ruptura nas sociedades. Tá? Então, isso são fatos históricos. São eventos significativos, eventos importantes. Só para você saber distinguir. Tá? A morte do meu cachorro foi um evento traumático e significante para mim, professor Domingos. Mas para a história da humanidade, a morte do meu cachorro, infelizmente, não tem importância alguma. E nem mesmo a morte da minha avó. Tá? Poderia ter importância no máximo para a cidade em que ela viveu, a região em que ela viveu. Mas não uma importância mundial para o mundo inteiro. Tá? Então, os fatos históricos que nós focalizamos, em primeiro lugar, são os fatos históricos que envolvem a humanidade inteira, ou ao menos grande parte da humanidade, que impactaram e modificaram as vidas da maior parte das pessoas. Bom, agora, para terminar, nós vamos, nesses últimos minutos, investigar o tempo e história. Tá? Como a gente viu, o tempo ele é muito grande. O passado também é muito grande. O passado do homem é imenso. Os primeiros homens surgiram aí há 2 milhões de anos ou mais. Tá? Então 2 milhões de anos até assusta falar. Milhões de anos, tem pessoas que têm dificuldade para entender. Tá? Nós vivemos 70 anos, 80, então muitas pessoas têm dificuldade para entender milhões de anos, para trabalhar isso. Tá? Então é uma quantia colossal de tempo. Então não tem como o professor chegar na sala de aula em um dia e falar desde a história, desde o surgimento dos primeiros homens, toda a história até os dias de hoje. Não daria para ele fazer isso nem durante o dia inteiro. Nem nas aulas de história do ano inteiro. Não tem como eu falar em uma hora, em um dia, ou em algumas horas sobre a história desde o seu surgimento até os nossos dias, sobre a totalidade da história. A totalidade da história é muito grande. Então, o que foi feito? Para facilitar o estudo da história, da mesma maneira a história faz parte do tempo, o tempo já vem dividido, né? Nós conhecemos aí os segundos, os minutos, as horas, o dia, o ano, o século. Tá? Da mesma maneira que nós temos essas divisões cronológicas, que aliás são aproveitadas pela história, os historiadores produziram a sua própria divisão. Tá? E quem começou isto, ou sistematizou, foi um alemão chamado Christophorus Cellarius, ou Keller, no século XVII. Basicamente, a grande divisão da história no Ocidente, para nós, produtos de uma civilização cristã e ocidental, é o nascimento de Cristo. É o grande divisor de água. Por isso nós temos uma era anterior ao nascimento de Cristo e a era posterior, que começa a contar do nascimento dele, Jesus, que é a era em que nós nos encontramos. Em tese, embora esteja errado esse cálculo, 2021 depois do nascimento de Cristo. Tá? Daí o AC e o DC.
antes de Cristo, aquele que é anterior ao nascimento dele, tá? E depois de Cristo, aquele que é posterior ao nascimento dele, que ficou sendo considerado como ano 1. Nós estamos em 2021. Além dessa divisão em eras, existe uma outra divisão importante, que é a divisão em idades. Talvez pareça difícil, mas não é. É só lembrar da palma da mão, nós temos 5 idades dentro da história. Cada uma delas separada da outra por um ou mais fatos históricos importantes a nível mundial. Essas 5 idades são a primeira delas e a maior, a mais longa, a idade primitiva, que vem desde quando surge o ser humano, os primeiros homens, dura aí 2 milhões de anos. E durante essa idade, a idade primitiva, não existe escrita. Então nós contamos apenas com registros materiais não escritos, com vestígios. Depois da idade primitiva, surge a antiguidade ou idade antiga, que durou também bastante tempo, né? Durou aí uns 4.000, 3.000, 4.000 anos. Depois temos a Idade Média, que já durou menos. A Idade Média durou 1.000 anos. Tá? Enfim, temos a Idade Moderna. A Idade Moderna teria durado 300 anos mais ou menos, um pouquinho mais. E estamos na mais curtinha, na menor delas, que é a Idade Contemporânea. Então essas são, lembrem os dedos da mão, as 5 idades da história. Idade Primitiva, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Na nossa próxima aula, nós estudaremos nas próximas aulas os fatos históricos que separam essas idades. Tá bom? Então nós vamos ver que fatos são esses que põem fim num período de tempo, numa determinada idade, e dão início a uma nova idade, a um novo período de tempo. Ok? Obrigado por nos terem acompanhado até agora. Obrigado pela paciência. Tenham vocês uma boa tarde.